Dando início agora à terceira parte do livro, Modo de Ser, Valores Humanos Fracos. A cultura, longe de nos pôr em liberdade, apenas desenvolve uma nova carência a cada força que forma em nós. Os laços físicos estreitam-se mais e mais ameaçadores, até que o temor da perda sufoque mesmo o impulso ardente de aperfeiçoamento. E a máxima da obediência passiva valha como a suprema sabedoria humana. Schiller. Parece que foi escrito há 15 minutos. 1. Ainda que houvesse uma verdade absoluta, ela seria relativa àqueles que a vivenciassem ou nela crescem. 1.7. Não temos percebido que o que mais prejudica o mundo, a humanidade, que o mal maior, que o grande crime, na verdade, é essa bondade, essa coberta de covardia, esse preparar-se para o Natal, esse sorriso vazio alicerçado em perspectivas vazias, esses senhores covardes, essas ceias que não alimentam, esses dedos que fazem doações por telefone e depois se voltam contra os miseráveis na rua. O homem até hoje não passou de um covarde, e eu mais que todos. Lição dostoievskiana. 1.8. É certo que a bondade e a generosidade devem ser frequentes, mas que não sejam usadas como debandada para aqueles que evitam conhecer e abordar a si mesmos, para que assim seja possível ver se há, de fato, bondade e generosidade em suas almas, e mais que isso, se há justiça, comprometimento com uma determinada trilha interior. 1.9. Que a bondade não seja uma fuga de si, mas um autoencontro. 1.10. Já diziam os autores da dialética do esclarecimento que a insistência da sociedade sobre a bondade ou boa vontade é uma confissão do sofrimento que essa mesma sociedade causa. 1.11. Não haveria necessidade de instituições sociais se a instituição humano estivesse mais bem fundada. 2. É um aforismo um pouco mais longo aqui que eu vou fazer uma reflexão sobre solidariedade. Somos solidários pontuais. E ora, por quê? Vale o mesmo princípio pelo qual seguramos o osso, a pedra, o galho e pelo qual temos coisas. Crescer. Uma tragédia derruba pessoas, as diminui, as fragiliza, etc. Ora, então, a solidariedade que é apenas pontual serve, neste caso, para o solidário mostrar-se maior. A solidariedade como prótese. A solidariedade como prótese, a fé como prótese, né? Porque nosso anseio por salvar a alma sobrevive com a prótese da solidariedade pontual. Combater o que há em nós de fraco, de dependente, é ser solidário com toda a humanidade. Aqui uma pequena pausa, uma reflexão. Infelizmente, a solidariedade também é uma prótese. E é muito comum observarmos, após tragédias, pessoas que se apresentam um pouco maiores por conta das ações que fazem, tá? Então, nesse momento, a pessoa se mostra caridosa, né? Se mostra solidária, e essa prótese é uma espécie de bengala que a pessoa usa para dirigir-se ao céu. Então, advindo de muitas vezes, né, de um anseio por salvar a alma. Então, aí ela usa essa prótese da solidariedade ou a prótese da fé, né?
Quando combater o que existe em nós de mais dependente, de mais fraco, é ser solidário com toda a humanidade. Cada vez que a gente se torna forte, mas de uma força legítima, de uma força que nos pertença de fato, é uma contribuição para com toda a humanidade. Isso não é uma mera especulação. Aquele que é maior, ele instiga os outros a ser maiores e a própria visão de mundo se faz diferente. Porque você pode, por exemplo, ser solidário quando existe uma enchente que alagou várias casas em situação precária à beira de um rio. Mas você não é a favor de que exista um projeto habitacional digno para essas pessoas, porque elas não merecem. Concorda? Então espera a enchente vir, alagar as casas, os barracos, muitas vezes, aí vai a solidariedade. Né? Leva roupa, leva alimento, mas não aceitaria um debate sobre o que é dignidade na habitação. Olha, essas pessoas estão numa posição muito vulnerável, é preciso de fato debater isso. E vai ter um custo para a sociedade? É óbvio, sempre vai ter um custo de alguma forma. Mas essa resolução, essa antecipação, nos convém ou nos convém o depois? Nos convém o ato pontual. Inclusive, muita gente usa o ato pontual para mostrar, para emoldurar numa rede social. Existem grupos que fazem solidariedade, né? E o que é isso? Da onde que vem esse ímpeto por mostrar-se generoso? É uma generosidade pontual, de quem faz, mas raramente de quem é. E nesse sentido, esse próximo aforismo vai falar a respeito. O 6. Mais do que fazer alguma coisa, devemos ser outra coisa. De preferência, uma não coisa. Mestre Eckhart já alertava que, mais do que considerar o que se deve fazer, deve-se considerar o que se é. E também Nietzsche expressou que quando se é alguma coisa, não é preciso fazer nada, pois já se faz muito sendo algo. É um pouco sofisticado esse pensamento. Ele não significa um convite, por exemplo, à inação, a afastar-se dos problemas. Pelo contrário, é um convite muito mais difícil, porque quando a pessoa quando ela se torna, ela se amplia. E ao se ampliar, a sua visão de mundo se amplia e deixa de ser aquela coisa restrita, aquela coisa limitada. E deixa de ver os problemas de modo apenas pontual, localizado, limitado, e começa a ter uma visão mais holística, uma visão mais total. E nesse sentido, compreende melhor a sua presença no mundo e a sua responsabilidade. E percebendo a sua responsabilidade, deixa de compactuar muitas vezes com ideias que não são nada solidárias, com ideias que são excludentes. Então eu compactuo com ideias que excluem as pessoas, mas depois me mostro solidário. No Natal levo uma cesta básica para pessoas que durante o ano eu desprezo. Ah, mas eu não desprezo essa pessoa, eu nem conheço. Sim, você nem conhece. Você nem conhece. Essa é a frase que encerra tudo. 9.4.1 Mais do que nos enfraquecer, nossa civilização nos faz pegar gosto pela fraqueza. 24. A vida não é um banquete em um palácio, nem uma festa em uma mansão. É uma refeição frugal à beira de um abismo. Ter um pouco essa noção de que a vida não é um banquete em um palácio,
E é interessante que a vida parece ser um banquete, um palácio para pessoas que sempre almejam esse estado em que vão conseguir isso com uma espécie de troféu, de vitória, né? Um gozo interminável, um prazer incontestável, inquestionável. E não percebem que, seja como for que a vida seja vivida, ela sempre é algo fugaz, precário, algo que finda. E isso não é um convite, como muito já se pensou a respeito, não é um convite para que se goze a vida a todo custo, mas para que justamente essa noção da precariedade nos faça ter um olhar um pouco mais sereno diante das contingências, diante do sofrimento, a ponto de conseguirmos perceber o sofrimento do outro. E esse é um convite que vai surgindo naturalmente dentro da alma daquele que compreende que a vida é mais do que aquilo que tentam nos dizer que ela é, uma ideia de busca por uma felicidade desesperadamente. Então é uma sofisticação do modo de ver as coisas que vai surgindo na medida em que vamos nos desprotetizando, talvez, na medida em que o domínio exterior vai perdendo força, em que não vamos sendo tão dominados pelas coisas e aprendemos uma espécie de senhorio, de autodomínio, que vamos aprendendo lentamente a nos conduzir. E esse conduzir é ser, não é uma coisa mística, uma coisa distante. Conduzir-se é ser, aprender essa condução de si. Trinta e 34.6 Espiral. Será que a mediocridade é uma espécie de destino humano? Será que o percurso da espécie é esse meio, esse óbvio? Será por no meio existir, quem sabe, mais proteção? Será que ser medíocre é estar sempre mais protegido, mais garantido? Nada dizer que não seja previamente aceito. Nada ser que destoe do restante. E curioso, o que tanto se quer é ser original. Mais curioso ainda é que os das margens, os que beiram precipícios, que vão e voltam de extremos, são os que parecem tirar do lugar esse grande meio acomodado e covarde. Eu faço aqui uma reflexão sobre a mediocridade. Me passa muitas vezes a impressão, acredito que não apenas para mim, de que vivemos num mundo feito por idiotas para idiotas, de que tudo tem que ser agradável, né? Que tem que existir um meio, né? Você tem que estar ali num meio e dentro desse meio você vai estar protegido. Essa é a mediocridade. E quem vai nos extremos, eu não estou falando de extremo de política, não. Quem vai nos extremos no sentido de quem mergulha mais fundo em si mesmo, quem olha de mais longe, esses é que muitas vezes abalam a nossa mediocridade e nos fazem nos ver como pequenos demais, insignificantes demais. 45. Se não nos permitimos aos sentimentos mais profundos, não nos permitimos também aos pensamentos mais profundos. Sentir profundamente. O sentir profundamente vai te fazer pensar profundamente. Eu aqui vou fazer uma pausa. Nesse capítulo aqui eu falo de muitos temas que talvez merecessem um dia, quem sabe,
vídeos só para eles, assim. Eu falo, por exemplo, de protesto, aborto, capitalismo, drogas e até futebol, né? E acredito que poderia fazer um vídeo mais amplo com esses temas, porque inseri-los assim em outros vídeos, assim, acho que não daria muita conta das ideias que o livro traz e mereceriam com certeza uma abordagem um pouco mais aprofundada. (92) Depois de tantas polêmicas em que tantos acharam por bem chamar a atenção e chocar, é polêmico hoje não polemizar. Parece que tudo tem que ser polêmico. Aí você está fazendo alguma coisa na internet e vem uma notícia de uma polêmica, né? E é uma pessoa que falou uma coisa assim extremamente estúpida. E aí você pensa, como que aquilo é polêmico? Aí a outra polêmica é a roupa que a pessoa está usando. Aí a outra polêmica é uma necessidade de polêmicas. Porque a vida é tão vazia, tão medíocre, que se não tiver essas provocaçõezinhas, né, ela fica morta, né? Então precisa dessas polêmicas assim. 99.8. Insisto em um ponto que me parece uma das bases da minha teoria. A fusão entre sujeito e objeto nos impede a proximidade desse mesmo objeto. E a separação não consiste em apenas entender a diferença entre fenômeno e coisa em si, pois o sujeito que mergulha no objeto é, na verdade, outra coisa em si. Ele é protético, não separa-se da coisa para usá-la, mas é algo com ela. 99.9. A proximidade e a distância pertencem a quem não está fundido à coisa. Óbvio, se estou extremamente, exageradamente preso às minhas posses, não estou próximo, estou preso, estou fundido, há uma fusão. A distância vai existir na medida em que não estou fundido, na medida em que sou sujeito por mim, na medida em que me controlo, me destino. Nós vivemos então num mundo, numa sociedade em que cada vez mais está exacerbada a condição protética, em que cada vez mais as pessoas estão compostas. E aí não existe um distanciamento entre a pessoa e seu carro, entre a pessoa e seu companheiro, porque é uma fusão também, entre a pessoa e seus aparelhos que a tiram da vida, né, que a entretêm. A distância, ela pertence a quem se pertence, mas a presença também, a proximidade também pertence a quem se pertence. (101.6) Parece-me que a fusão hoje se tornou uma fascinação, pois o fundido não apenas não se percebe como tal, como não concebe outra forma de ser e de estar no mundo. Se ao menos a fusão incomodasse, poderíamos dizer que haveria uma chance de guerra, na qual o homem intentaria libertar-se das algemas das posses. Mas como não incomoda, como a fascinação o mantém num encantamento, não parece haver chance de combate, embora a probabilidade de derrota humana se torne imensamente maior. É essa coisa da fusão. Sequer incomoda. A pessoa está tão fascinada, é uma fascinação. As coisas a fascinam. E tudo que ela quer é ter mais coisas que sejam acopladas a ela. Ela está cheia de aberturas e cada vez mais aberturas pelo desejo.
ela saliva, ela quer mais coisas, mais experiências. Ela não conhece aquele lugar novo que abriu na cidade. Ela ainda não foi para aquele parque, ela não conhece tal país. Então ela saliva, ela vai tendo aberturas e cada vez mais ela vai precisando de encaixes. Isso é uma grande fascinação. Isso não incomoda. E isso não permite que ela veja que ela não é algo por si, algo sem essas coisas. 101.7. O trabalho de um amador pode ser mais perigoso para um sistema para o combate a tal sistema. Aquela cena do Poderoso Chefão 2, na qual Mike, em Cuba, refere-se ao fato de os rebeldes não serem pagos para lutar e darem a vida por aquilo em que acreditavam, demonstra que amar uma causa está muito acima de ser pago para por ela lutar. Para quem é pago, a luta acaba quando acaba o dinheiro, mas quem ama o perdido vai até o fim, até também se perder e justificar seu surgimento no mundo. 101.8. O pensador que hoje pretende interpretar o mundo e fazer de tal interpretação uma mudança só lida com grandes problemas. Eu vou encerrar aqui, depois eu concluo as minhas reflexões. Então, uma síntese é refletir sobre a fusão do humano com as coisas, é entender que se trata de uma espécie de necessidade cirúrgica. A pessoa quer se libertar, por exemplo, de um tumor e não percebe que esse excesso de coisas em seu ser são tumores e que é necessária uma intervenção, que é necessária uma cirurgia, mas como é feito isso? Existe uma receita? Eu não tenho receita, mas o que me parece é que parte do sujeito. Eu me opero na medida em que cresço, na medida em que me torno maior do que aquilo que possuo. Teria mais uma coisa que eu queria voltar a destacar. Porque no fim, no fundo, tudo acaba sendo uma espécie de busca por mais um apoio, para estar sempre no meio, sempre protegido, sempre agradável, não destoar demais, ainda que se queira originalidade. E esse movimento humano, ele é um movimento de medo. Existe um medo aí. O medo de não ser aceito se eu não tiver os desejos que dizem para eu ter. Se eu não tiver as coisas que dizem que eu tenho que ter. E aí eu vou vivendo como todos vivem. Mas me acho autêntico porque coloquei um piercing diferente, fiz uma tatuagem diferente, me acho autêntico. Eu sou diferente. Mas você só encontrou dentro desse mesmo campo uma maneira um pouquinho diversa da dos outros, mas que talvez seja igual de um outro. Ou seja, sempre a resposta pela tua autenticidade, ela está fora. Sempre a resposta pelo teu ser está fora. A resposta pelo teu sobreviver está fora. Eu vou encontrar uma espécie de confirmação de que estou vivendo adequadamente se as coisas que me cercam, se os meus desejos, na falta muitas vezes de coisas que me cerquem, se tudo isso tem o respaldo das massas, né? Se tem o respaldo
daqueles que vivem acreditando que a vida deveria ser um banquete em um palácio e não enxergam que tudo isso é um abismo ao seu redor, que as coisas são abismos e não enxerga, portanto, o abismo que existe em si mesmo. É preciso desenvolver a própria visão para enxergar esse abismo que existe em nós e que nos conclama, que nos convida a um crescimento. Então, tudo aquilo que nos instiga a nos tornar maiores por nós mesmos, me parece que naturalmente vai diminuindo aquilo que nos é imposto e vamos aprendendo uma maneira diferente de atravessar a vida, né? De fazer essa travessia. Uma travessia mais livre de fato.